E aí pessoal, tudo bom? Quem tá falando aqui é o Denison e o programa hoje teve o Alberto, teve o Wesley e pensou em site de futebol, pensou no universodosesportes.com. Acessa lá e confira o melhor do conteúdo sobre futebol, NFL e muitos outros esportes. Falou pessoal, bom programa pra vocês. Ó! Opa! Vamos começar. Amigos da bola! Agora que a gente mudou a fonte de informação, a gente muda a musiquinha. É lógico. A TV Plim Plim não fornece mais nada não. Agora a gente só é patrocinado. Só que não. Só não somos patrocinados financeiramente, mas enfim, né? Ai. E aí pessoal, tudo bom? Tranquilo? Eu tô esperando o pessoal respondendo. Ainda dia, Vamos começar pelo Palmeiras? Bom, vamos começar então esse Amigos da Bola. Comumente a gente começa pelo Palmeiras, né? Palmeiras que depois de 7 partidas acabou perdendo. Perdeu! Colocou um time misto, né, diante do Boa Esporte, até pelas questões da Copa do Brasil, enfim, é uma competição de eliminatória, já teve uma vitória e preferiu, até pelo desgaste das últimas partidas, de ter que virar o jogo, aumentou o ritmo dos últimos jogos e enfim, o Kleina optou por poupar alguns jogadores e o time sentiu muito isso, ficou muito evidente a falta de entrosamento, a falta de noção dos jogadores, de saber onde o companheiro está passando, de saber o momento certo de dar o passe e aí no primeiro tempo basicamente o Boa Esporte dominou as ações, mas assim, a falta de qualidade fez muita diferença. Sim, mas também comandado pelo Marcelinho Paraíba e gol do Caranga! Gol de Fernando Caranga, que é ruim demais, né? Péssimo, terrível! É terrível. É um jogador ruim mesmo, muito fraco. E acabou fazendo gol por um vacilo de um Henrique que ontem parecia... Nossa, o Henrique, acho que assustou a convocação para a convocação... Ele acabou no pé. Eu não preciso realmente mais jogar, não sei o que aconteceu, porque logo depois do gol foi engraçado que o Henrique foi dominar uma bola e numa desatenção total o Caranga roubou uma bola dele e quase ainda fez o segundo gol. Foi uma coisa que assim, na primeira etapa o Palmeiras conseguiu um único lance do Ananias, e que foi assim o lance que teve um pouco mais de perigo, mas nada de muito assustador para a defesa do Boa. No segundo tempo, com a entrada do Mendieta, o time melhorou um pouco, né? Que está mostrando que joga bem. Com certeza. É um jogador que assim... Futebol razoável. Na questão técnica de qualidade de passe, é difícil você chegar no mesmo nível do Valdívia, porque o Valdívia é um jogador diferente mesmo, isso todo mundo sabe. Mas na questão de dinâmica de jogo, manter a velocidade do time, assim, dar continuidade à jogada. Sim. E é azarado esse Bruno, hein? Ah, não, Bruno ele pega só os times assim. Sim, também. Ele participa no time misto, ainda toma gol, Aí ele fica marcado, né? Tanto que eu vi ontem, até curioso, ontem eu vi um amigo meu palmeirense que colocou a seguinte frase no Facebook: não importa se o time joga mal, se erra gols, se perder o Bruno tá no gol, a culpa vai ser do Bruno. É verdade. Não importa. E não tem jeito, né? O Bruno, opinião particular, infelizmente eu acho que o Bruno tem que sair do Palmeiras. Tem que procurar, acredito que ele tem que procurar o futuro dele em algum outro time. Eu acho que isso também se aplica ao Júlio César no Corinthians. O Júlio César já deu há muito tempo. Mesmo eles sendo apaixonado pelo time, cria da casa. Eu não duvido que o Júlio César e o Bruno gostem do time em si. Muito pelo contrário. Eles gostam mesmo, mas eu acho que pelo menos o Palmeiras ou o Corinthians deviam emprestar eles. Fazer um empréstimo aí, para eles pegar mais experiência em outros times e voltar até melhor, né? E olha que, se você for analisar a questão do Diego Silva, Diogo Silva, não tenho certeza agora, eu acho que é Diogo Silva, o goleiro do Vasco, e pegar o Júlio César, com todos os defeitos do Júlio César, eu ainda sou mais o Júlio César do que aquele Diogo Silva, porque ele é muito fraco. É muito fraco. O Dinamite acreditou, né? Ele quer trazer o Elton, né? Olha, seria uma boa. Seria uma boa pro Vasco, não só pela questão da qualidade, né? Que o Elton, assim,
Seleção foi forçado pro Elton, e isso que acabou pesando um pouco pra ele, porque todo mundo acabou ficando com essa imagem. Não, mas o Elton não é um bom goleiro, seleção é demais. Ele é um bom goleiro, e além da identificação que tem com o Vasco... Sim. Mas eu acho que o Júlio César, só voltando, acho que o Júlio César o Vasco até tentou negociar com o Corinthians. Sim. Falhou? Teve, não sei, até hoje não ficou muito claro qual que foi a questão. A questão é que o Júlio César também não queria sair do Corinthians, né? É bom demais, né? Ele tá no banco do time do... Imagina, você tá no banco do time do atual... Do momento, do time no momento, atual campeão mundial, né? Aí vem... Aí você vê, olha a situação do Vasco na época, agora tá melhor. 90 dias pra receber, sem água pra beber, e aí fica difícil. Mas enfim, tudo. voltando ao Palmeiras, basicamente o Palmeiras fez uma partida ruim, eu acho que foi muito em função do time misto mesmo, não dá pra você dizer. E você chegou a ver o jogo da Copa do Brasil? Do Palmeiras? Sim, eu acompanhei a partida contra o Atlético Paranaense, que foi no meio de semana, né, a vitória do Palmeiras com o gol do Wilson. E eu acredito que o Palmeiras... Me surpreendeu, desculpa interromper, me surpreendeu. Não, surpreendeu porque, assim, era o grande teste que a gente vinha falando desde o primeiro Amigos da Bola, né? Uhum. Era aquela coisa que a gente falava que a Série B seria a oportunidade que o Palmeiras teria de subir, que teria toda obrigação, que era o time mais forte, mas a Copa do Brasil seria mesmo a competição que o Palmeiras seria testado e realmente a gente saberia se tem condições de manter uma base boa para o ano que vem. E aí com o gol de cabeça do Wilson logo no começo da partida, foi importante o Palmeiras fazer o gol no começo da partida, porque nos 15, 20 primeiros minutos o Palmeiras foi melhor mesmo, foi superior, atacou mais, soube utilizar da torcida, né, que voltou mais uma vez o Pacaembu, isso a torcida do Palmeiras vem fazendo mesmo nos jogos em casa. Fez o gol de cabeça do Wilson. Só que aí o problema do Palmeiras é que dessa vez a fragilidade defensiva pesou muito mais por ser um time qualificado que estava enfrentando o Palmeiras, né? Um time arrumado que nem o do Atlético Paranaense, que só não empatou a partida pela fragilidade, pela falta de qualidade de finalização dos dois atacantes, tanto do Marcelo como do De La Torre. Sim. Que perderam muitos gols, perderam no mínimo 3, e estavam jogando bem, né? O Pronto De La Torre estava ouvindo falar marcando gol e tudo. O time do Atlético, depois que o Palmeiras fez o gol, começou a engolir o Palmeiras já no primeiro tempo. Uma coisa que assim, o meio campo do Palmeiras simplesmente não encontrava a troca de passes que o Atlético fazia. O time do Atlético é bom? É bom. É um time arrumado, é um time acertado. Mas o Palmeiras não pode ser engolido da forma que foi jogando em casa. E o Atlético perdeu de 2 a 3 chances claríssimas de empatar, e quem sabe até poderia ter virado a partida. Mas o importante foi vencer e não tomar gol em casa. E enfim, agora o próximo jogo aí no meio de semana, o Palmeiras, se marcar um gol fica muito difícil para o Atlético, né? E aí próximo jogo no meio de semana contra o Atlético Paranaense lá já vai ser no meio da semana, né? Já vai ser no meio da semana. Agora a volta, se eu não me engano, é 7h30 da noite, eu não tenho certeza. Na 9h45, né? 9h40. É verdade, porque vai ser, se eu não me engano, vai ser o jogo da TV, provavelmente. Sim. Né? Então tem que ser mais conhecido como o jogo depois da novela. O jogo, como diria o Alex em sua entrevista curiosa, depois do último beijo da novela vai ter o jogo. Isso aí. E basicamente é isso. É isso que tem que falar do Palmeiras, Exatamente. Então, Vasco e Corinthians 1-1. Vasco e Corinthians 1-1. Jogo no... Esses jogos sem sentido. E em Brasília, não... Não para, porra! Desligue o celular para fazer o programa. Não, mas Esses jogos sem sentido em Brasília, que os times do Rio de Janeiro são obrigados a jogar fora do Rio de Janeiro. Sim. É uma coisa que, enfim, daria um programa inteiro a gente pegar aqui e falar sobre essa palhaçada, na verdade, que a CBF faz, só pra dizer que tá usando o Mané Garrincha pra alguma coisa. Né? Sim, porque... pra não dizer que é um elefante branco, né? Não, é ridículo. Enfim, atrapalha a logística dos times, seja de quem vai jogar lá como mandante ou como visitante, enfim. Mas isso é outra história. Falando do jogo em si, o Corinthians foi superior no primeiro tempo. Jogou, assim, a escalação do Emerson, que é sempre um jogador que dá velocidade no time. Um beijinho, Emerson? O Emerson beijoqueiro, o Emerson beija-flor. Qual é o... Mentira, enfim, como você quiser apelidar a criança. O Emerson realmente é um jogador que, assim, ele dá velocidade ao comando de ataque, né?
E contou logo com um gol importante do Guerreiro no começo da partida, que facilitou muitas coisas pro Corinthians e o Corinthians mostrou um futebol que deveria ter mostrado no meio de semana, né? A gente vai falar daqui a pouco Sim. da exceção que foi no meio de semana, mas enfim, o Corinthians mostrou um futebol no primeiro tempo que deveria ter mostrado no meio da semana, um futebol aquele tomando um pouco mais atitude, tomando as rédeas do jogo, enfim, soube aproveitar e deveria ter feito mais gols no primeiro tempo. Perdeu até numa cabeçada do Douglas, mas enfim. Sim. Acabou o primeiro tempo. Douglas e Juninho Pernambucano que jogaram muito, né? Douglas e Juninho Pernambucano. São os dois jogadores que, assim, são os que mais se espera, né? Eu tava comentando fora do Amigos da Bola que o Douglas, o Tite fala bem, só que não adianta, não é titular. Tendo um Renato Augusto no banco de reservas... Não tem espaço pra ele jogar. Não dá. Infelizmente pro Douglas... Não é culpa do Douglas, é sim excesso de qualidade do Renato Augusto, né? Isso. E aí no segundo tempo o Vasco voltou outro time, voltou com mais disposição. O Marlone, que é um jogador da categoria de base do Vasco, voltou mais aceso, apesar de ter perdido alguns gols, criou boas chances, enfim. E o Vasco contou também com um erro da defesa, né, num passe errado justamente do Douglas. Sim. Acabou errando o passe. Douglas que armou um passe lindo, ele deu uma André. assistência. Eu acho que deveria ter colocado como assistência pro Douglas o passe. O André Bolinha, que já não é mais tão bolinha. Não é mais tão bolinha. Deve ter parado de comer os biscoitos, que ele falava que ele tinha problema, né? De refrigerante, doce, enfim. O Muricy lembra muito bem disso, teve muitos problemas com essas coisas do André. E o Vasco é uma equipe que, assim, a gente nunca sabe muito bem o que a gente pode esperar do Vasco. Você pode esperar um jogo muito bom do Vasco contra um time forte, e aí contra os times mais fracos o Vasco vacila. O Vasco é aquela equipe que ainda está encontrando o seu melhor futebol. E o Cris mostrou que não é por enquanto não foi uma contratação tão boa assim, né? O Cris, desde que voltou pro futebol brasileiro, ele vem sendo um retrato do que o Lúcio foi no São Paulo. É uma coisa que é assim... Só que ele tem bem menos nome que o Lúcio, né? Ele tem bem menos nome que o Lúcio, assim. Ele fez a fama dele muito mais lá no Lyon, enfim. Lá no Lyon, ele e o Juninho Pernambucano são dois jogadores que têm muita moral. Mas o Corinthians perdeu uma boa chance de fazer 3 pontos. Essa que é a grande verdade. Pelo primeiro tempo que fez e por ter enfrentado uma equipe... Não de menores condições, mas assim, uma equipe que o Corinthians teria totais condições de ganhar, mesmo jogando fora de casa. Ainda mais levando em conta que não era em São Januário, que sempre é mais difícil jogar contra o Vasco. Sim. Em São Januário. É bem mais complicado. Será que foi com o público dividido? Será? Foi com o público dividido. Pra poder render também, né? Pra poder ganhar dinheiro. E mesmo porque assim, vale fazer a ressalva do absurdo que foi feito também no Mané Garrincha, que o ingresso mais barato estava custando R$160. Nossa! Só tudo isso? Não, R$160. É absurdo o que estão fazendo com esses consórcios que estão administrando os novos estádios. E isso não é privilégio do Mané Garrincha. Isso já vem acontecendo no Maracanã, no Mineirão. Tanto que o que fica evidente nesses estádios são que os lugares atrás do gol ficam lotados e o meio do campo fica vazio. Porque é justamente ali que são os espaços que são os ingressos mais caros ainda. Sim, existem mais caros do que 160. Calma que é só Vasco e Corinthians, gente. Calma, não. Pega leve no valor. É um absurdo, mesmo que... Quem ganha é o time, né? Na verdade, o Vasco que ganhou uma grana boa. Ganhou uma grana boa. Se você for olhar, foram 21 mil pagantes, se eu não me engano, nessa partida. Se você for comparar com o público do Morumbi hoje, que foram 55 mil, deve ter ficado pau a pau. Deve ter ficado pau a pau na renda. Na renda do Morumbi, se eu não me engano, foi cerca de 670 mil reais. Para 55 mil pessoas, é absurdo, né? Se você for olhar. Verdade. E o Corinthians que no meio da semana perdeu! Fez a felicidade de muita gente no Facebook, meu Deus do céu. Nas ruas. E a minha tristeza que, meu Deus, era pra enfiar 3-4-0 no Luverdense e já era. Isso se não chegar aqui, tomar um golzinho de falta aí e já não conseguir reverter nada. É a questão que, assim, falando primeiramente do jogo... Já vi isso com Asa de Arapiraca. Não, o Corinthians jogou muito, mas muito pouco. mal.
mal, péssimo. Terrível. Foi a pior partida do Corinthians no ano. Assim, com tranquilidade a gente pode afirmar que foi a pior partida do Corinthians no ano. Um time sem aquela alma que o Corinthians mostrou tradicionalmente. Sim, o Corinthians que sempre foi um time, vamos falar assim, um time adulto, um time que... Um time maduro, time que maduro. sabe dosar, né, a partida. Meu, com o Romarinho fazendo falta besta pra caramba, o Emerson expulso por bobeira. E você até entende, assim, a questão de... se você for pegar, como eu posso dizer, mesmo que seja uma equipe mais fraca e o Corinthians não pressionando o Luverdense, tudo bem, você pode aplicar até pela questão do... Como eu posso dizer? Pela questão do estilo de jogo da equipe. De não fazer uma pressão, de não abafar. Isso tudo bem. Mas agora, a apatia que o Corinthians mostrou a partida inteira foi porque o Corinthians foi apático. Ele não jogou mal de tentar e errar. Ele jogou mal de não fazer nada. E o Luverdense foi crescendo, foi acreditando. Chegou no intervalo, o técnico teve falado, gente, é o Corinthians, mas eles estão jogando. Vamos pra cima deles, né? É a nossa vida que tá aqui. E estamos jogando em casa essa porra. E aí contou com a sorte e com a cegueira do juizão também, né? O Misael foi baixou o efeito Aloysio no Misael. Ele não contente em tocar a bola com a mão, ele carregou a bola com a mão. Ele carregou a bola com a mão, mas enfim, eu acredito que isso foi só um acontecimento, porque se não fosse naquele lance, o Luverdense teria merecido por outros 2, 3 lances que perdeu, assim, cara a cara. E vale o destaque do Vasco aqui rapidinho, vale o destaque do meio da semana da Copa do Brasil, o jogo do Vasco contra o Nacional, né? Sim, é verdade, o Vasco enfrentou uma equipe que vinha... Ganhou de 2-0. Vinha ganhando de times importantes, o Nacional tinha... mas alguém tem que frear o Nacional aí, meu. Tinha desclassificado a Ponte Preta já, assim, ganhando em Campinas, mostrando um bom futebol e a gente ficou até curioso para ver como é que ia se comportar diante de outro time grande, mas o Vasco resolveu a parada lá, né? Ganhou de 2-0. O Tenório tentando ficar no time principal, né? O Tenório, que eu acho um bom jogador, assim, não é sensacional, é muito mais força do que técnica, mas enfim, é um jogador que, para os padrões do Vasco, o André não estando em condições, ele tem que ser o substituto imediato mesmo, e ainda mais agora com a saída do Éder Luiz. O Éder Luiz foi emprestado para os Emirados Árabes, para o Al Nassr, enfim, não sei se é assim que fala desse time. Mas... Emprestado para a Arábia. Foi emprestado para a Arábia, esse é o termo. E o Vasco agora, no meio de semana, vai enfrentar de novo o Nacional, vai treinar um pouquinho, né? Porque já superou, enfim, já passou por que tinha que passar. E o Corinthians vai ter que chegar aqui no Pacaembu e jogar bola. O Corinthians tem que, para acabar com qualquer tipo de dúvida ou desconfiança, para entrar, para ficar confiante. Exatamente, o Corinthians tem como obrigação. Corinthians ser eliminado por um Flamengo, por um Cruzeiro, São Paulo. São Paulo na fase atual, tá, tudo bem, mas você ser eliminado por um time grande. Agora, você ser eliminado por Luverdense, gente, não. E outra... Deixa isso aí pra time que já foi eliminado pelo Asa de Arapiraca, pelo Ituano, deixa isso aí, rapaz. E outra, se você for considerar que o Corinthians foi um dos maiores beneficiados nesse sorteio. Corinthians, como o Inter, pegar o Salgueiro, enfim. Sim. Essas equipes... Tem obrigação. Exatamente. Essas equipes têm por obrigação fazer valer o favoritismo. Esse sorteio. Fazer valer o favoritismo. Exatamente. São Paulo, 2-1 em cima do Fluminense. São Paulo. Chupa, Fu! Aê, Fu! Então a participação do Wesley aqui. Participação especial hoje do Wesley. Opa, eu aqui, ó. Tá vendo eu aí, ó? Não, ninguém tá vendo, não. Que se torne mais frequente a participação. Com certeza. Ainda mais hoje no Amigos da Bola esvaziado, né? Infelizmente tivemos... então, a mulher liberou isso hoje, né? Cadê o Fu? E aí? Só porque perdeu? Eu acho que né? Olha, certeza disso. Isso daí já vem se tornando comum no Amigos da Bola. Toda vez que o Fluminense perde, o Anderson não tá no programa. É crise. É crise. E eu diria que é crise. Eu acho que ele vai ficar sem vir bastante Amigo da Bola. Eu acho que agora, amigo, com a bolinha que o Fluminense mostrou hoje, aproveitando, já emendando no jogo, o primeiro tempo foi totalmente do São Paulo. Foi absolutamente do São Paulo. Foi
Como é que tava falando lá no Facebook? Calma aí, deixa eu abrir aqui. Vai. O Cristiano... Não, o primeiro tempo realmente, o primeiro tempo foi totalmente de São Paulo. O São Paulo começou pressionando, né? Aproveitou que a torcida realmente compareceu hoje. Mais de 55 mil pessoas, um público espetacular. Jogou junto com o time o tempo inteiro. Tava lá, né, Bertão? Eu tava lá, eu só aproveitando. Gente, eu tava lá. Fui comparecer. Precisou o Alberto sair de casa. Precisei sair. E até o Morumbi. Do Morro Doce até o Morumbi. É um rolê, velho. São 2h15. Pro São Paulo ganhar, mano. Pro São Paulo ganhar. Por que você não vai pro Rio de Janeiro? Que você não vai rodar o Brasil inteiro aí? Se me derem, aí o dia. Porra. Cara, eu ia fácil. Então continua falando a crônica aí. Desculpa te interromper. Não, mas enfim, a superioridade do São Paulo ficou muito evidente no primeiro tempo, com o Ganso muito participativo, procurando o jogo, recebendo bastante a bola. Apesar de dar um pouco mais de agilidade ao ataque, o Ademilson ele realmente tem sérios problemas com finalização. Eu acho que o Ademilson ele precisa treinar um pouco mais, não sei, ele se apavora muito na frente do gol, não sei o que acontece com ele. Mas ele deu uma agilidade muito legal pro ataque, né? E o Luiz Fabiano fez o que é pago pra fazer, né? Ele só não é pago pra tomar cartão, mas pra fazer gol ele é. Quando toma, ainda a diretoria vai lá e passa a mão na cabeça dele, né? Exatamente. Tipo, você tá certo. Né? Exatamente. É um problema que, assim, precisa ser visto, precisa ser feito alguma coisa. E o Ganso até que enfim com uma fome de jogo, até que enfim querendo jogar bola. O Ganso a verdade é assim, nas últimas partidas o Ganso até procurava o jogo, mas precisava que o resto do time se apresentasse, desse opção. E hoje a gente via assim, em alguns momentos, o próprio Ganso se movimentando, querendo participar, mas o time às vezes carece de movimentação, precisa ter um pouco mais de desenvoltura dentro da partida para poder dar muitas opções para o Ganso. E o primeiro gol de São Paulo ficou evidente isso, um passe sensacional do Ganso para o Luiz Fabiano, e o Luiz Fabiano mostrando a capacidade dele de fazer. E fora que ele tinha mais opções, né? Tinha o lateral nosso passando, o Reinaldo, né? Agora esqueci que era o Douglas, se não me engano, estava pela direita. Ele tinha 3 opções, ele foi pela mais difícil. E ainda foi o esforço do Luiz Fabiano, né? Exatamente. Coisa que a gente não via mais era o esforço do Luiz Fabiano. Entrava em jogo, não corria. E assim, o Paulo Autori também acho que está encontrando a posição certa pro Ganso. Que pra mim o Ganso é aquele cara que tem que estar próximo à área. Ele não é de correr, ele não tem agilidade. O negócio dele é ficar próximo à área e ali administrar na frente. Se ele não ficar ali próximo ou encostado no centroavante ou até mesmo dos laterais, ele não desenvolve. Porque os volantes do São Paulo, eles não têm aquela flexibilidade, né? Eles ficam mais parados. Também, né? Eles são mais parados pra o quê? Dar o bote, né? São aqueles volantes de dar o bote, né? Tipo um Ralf da vida que já sai para ganhar a primeira bola. Eles não, eles esperam a segunda ou a terceira bola para tentar matar a jogada. Então o Ganso, para mim, ele tem que ficar ali, próximo ao gol, né? Próximo à área, próximo à grande área, próximo ao centroavante que tiver com ele. Senão ele não desenvolve. Porque com o Neymar era assim no Santos. Só que assim, o São Paulo acho que também deveria ter feito um preparo físico melhor pro Ganso, igual fizeram com o Fabrício. O Fabrício ficou quase 2 anos parado e hoje tá jogando muito. Só o preparo físico ainda do cansaço ainda que tá afetando muito a ele. Mas fora isso, eu acho que tinha que fazer isso com o Ganso. Por mais que o investimento foi caro, São Paulo eu sei que não tem muitos direitos em cima dele, financeiros, então o São Paulo tinha que conversar com ele, com os parceiros dele e tentar recuperar ele, a forma física dele, porque ele ainda manca. Quem assiste o jogo do São Paulo vê que ele ainda manca. Sim. E você percebe que até quando o jogo aumenta um pouco mais de ritmo, ele sente bastante. Ele sente. E ele não chuta. Ele não chuta. Ele não chuta. É raro ele chutar. Eu só vi 2 vezes o Ganso chutando hoje. Eu vi ele 2 vezes chutando pelo São Paulo. Foi contra o Kashima. E hoje? E hoje, que foi uma bola que bateu na parede do lado de fora da rede. Porque ele só toca. O futebol dele é 2 toques, abrir e chuta. Mas ele não chuta mais. Mas foi o que eu vi na Transamérica, que o repórter que acompanha os treinos do São Paulo... Né?
falou que ele não consegue dominar a bola igual antes. Já não é aquela mesma confiança de você ter o pé de apoio ali para poder dominar direito. Exatamente. O Ganso, ele ainda é muito temeroso com relação às contusões que ele teve, né? Porque ele, se eu não me engano, ele teve 2 contusões no joelho. Ele teve aquela primeira e aí depois ele ficou mais um tempo parado numa segunda contusão. E eu concordo com o que o Wesley falou. A posição do Ganso é quanto mais próximo do centroavante, quanto mais próximo dos atacantes, melhor. Porque ele não precisa de muito campo. Ele não precisa ser o Jadson, por exemplo, que é um cara de velocidade, que tá trazendo a bola pro e o Jadson não, ele não tem que ficar perto da área. Ele, ao contrário, ele tem que carregar a bola até a área, exatamente, né? Exatamente. Ele tem que jogar de frente pro gol, não de costas, né? Exatamente. E o Jadson, ele até foi um comentário da coletiva hoje, logo depois da partida, que o Paulo Autuori falou que o Jadson vem exercendo uma função que ele mesmo pediu, de atuar mais pelo lado esquerdo e vir fechando no meio só quando o São Paulo tiver a posse de bola. Ser aquela coisa de, assim, ser um pouco mais... fechar mais pelo meio só quando o São Paulo tiver a bola. Não dificultar muito, até para dar um campo de atuação para o Ganso maior. E a gente vê a participação que ele teve hoje, enfim, fazendo o time jogar, que é o que se espera do Ganso. No meio da semana o São Paulo não teve jogo, então teve tempo para treinar, teve tempo para... Que foi extremamente importante. Que pelo jeito funcionou, né? Porque Foi o elenco hoje estava melhor. O Fluminense no meio da semana enfrentou o Goiás. Ganhou do Goiás, meteu 1-0 no Goiás para alegria do Flu. Se o programa fosse no meio da semana, ele estaria aqui. Não, se fosse no meio da semana, ele estava aqui agora já. Com direito à defesa do Diego Cavalieri, enfim, né? Próximo jogo do São Paulo. Pegou muito. Próximo jogo do São Paulo vai ser contra o Botafogo, é isso? Contra o Botafogo. Isso, Botafogo, lá no Maracanã. Provavelmente lá no Maracanã, no domingo, que é uma partida... É uma partida, assim... complicadíssima. Complicadíssima pro São Paulo. Torcer pro Sidorf não jogar, né? Porque o Sidorf, pelo amor de Deus, ele e o Alex, mesmo machucado... esses daí são figurinhas... Mesmo no Cartola não pode tirar eles, cara. Não pode. Não pode, porque os caras, mesmo machucados, jogam melhor que esses molecados aí que tá jogando hoje aí. Cara, não dá. O Alex joga melhor que o Ganso. Não, sem dúvida. Ele faz a função do Jadson, né, meu? Exatamente. Ele faz a função do Jadson ali, meu. Ele carrega a bola até a área, né? Se tiver a oportunidade, ele chuta. E você tocou num assunto que, tipo, a função do Jadson é essa mesmo. Ele foi convocado, assim, pra seleção quando ele jogava no Shakhtar. Ele jogava pela meia esquerda e fazia aquela função de carregar pro meio, chutar. Né? Até que contra aquele jogo do Paraguai... foi Paraguai? Foi Paraguai, na Copa América. Copa América, que acabou perdendo. Sim, exatamente. O gol dele foi dessa forma, ele veio carregando pela esquerda e chutou. Então, assim, ele tem que jogar dessa função mesmo. Do que de armação, na verdade, né? Então, a armação e finalização, que ele finaliza bem, né? Exatamente. Só para o pessoal saber aqui, o próximo jogo do Flu eu não sei se eu já falei, que é pela Copa do Brasil, vai ser lá contra o Goiás. É o jogo de volta. Jogo de volta, né? Só que é lá no Serra Dourada, né? 1-0 eles ganharam o primeiro jogo, né? Se não me engano. Sim. 1-0. E vamos ver, tomara que o Flu seja eliminado logo pra gente dar risada aí, né? A gente vai dar muita risada. Mais alguma coisa adicionada do São Paulo? Vocês, hein? Não, assim, agora o São Paulo não jogou mal, né? Não. Só no segundo tempo ele tira um pouco o pé do acelerador, né? Acho que é até normal. Eu acho que... E o Luxemburgo mexeu bem também, né? Aquele menino Eduardo que veio da base, né? Entrou muito bem no jogo. Acho que tem oportunidade para crescer bem no Fluminense. Coisa que é difícil é o Fluminense revelar jogador base, né? Coitado do Flu, né? Ele fala de São Paulo, né? Eu concordo. O São Paulo até tirou um pouco o pé do acelerador. Por isso tomou o gol até? Sim, por isso até tomou o gol aos 46 minutos, mas eu também acho que a questão física ainda pesa muito na equipe de São Paulo. Tem que se considerar também que o preparo físico de São Paulo é algo que tem que ser estudado. Enfim, o autor vai ter mais uma semana cheia aí de treinamentos, vai ter oportunidade de conversar um pouco mais e, não sei, elaborar algum plano que melhore a parte física, porque ele mesmo confidenciou que no intervalo tirou o Fabrício por questões físicas. O próprio Ademilson sozinho acabou se contundindo por questões físicas e precisa ver qual é o real problema, se foi um legado ruim deixado pela comissão técnica anterior, que, enfim, não tinha um preparo físico adequado, não sei. E a próxima partida de São Paulo é simplesmente dificílima e vai ser um teste para ver se, assim, se a partida contra o Fluminense foi mais na empolgação
Ou foi... Ou se a equipe tá tomando Ou se forma a tática mesmo. Será o que- foco tem que ter, né? Exato. O foco Vocês acham- eles vão ter. Contra o Flamengo teve, faltou, foi bola no gol mesmo, o azar. Exatamente. E o sal grosso também funcionou hoje. Sal grosso. O Sal Grosso Arruda, trevo, não sei. Pra comemorar o aniversário do Autori, né? Exatamente, hoje eu não tô. Vocês acham que vai jogar Luiz Fabiano e Ganso contra o Botafogo? Não, o Luiz Fabiano Fabiano tá não joga. suspenso. Não, suspenso? Ah, Suspenso. falha minha então. Vocês acham que o Ganso joga? Sim. Não sei. Joga Ganso e Jadson? O Aloysio também não joga, né? Pode ser que jogue mesmo. Pode ser que Boi jogue. Bandido não joga? Não sei qual vai ser a formação, né? Pra ele colocar. Pra ele manter o Lucas Evangelista. Junto Eu acho que com... deveria dar uma chance pro Negueba. Já Tem tá um bem, né? cara Já? ainda que pra mim acho que tem um cara que tem que mostrar mais bola ainda, que é o Silvinho. Ele jogou nos jogos lá de fora, né? Essa turnê do São Paulo aí. Ele jogou muito bem nos jogos, entrou bem, correu. Eu acho que ele também merece uma oportunidade ainda, porque o Oswaldo, infelizmente, caiu muito de produção, então... O Oswaldo precisa de um tempo pra treinar, não sei, É. refletir, alguma coisa assim, porque... Negueba pode ser uma boa arma pra segundo tempo. Ele é um jogador eu rápido. gosto. Alegria nas pernas. Como Ainda diria mais contra o André. Botafogo, né? Que é meio que rival. Querendo ou não, ele é emprestado ainda do São Paulo, né? Então, Então, pode ser que ele mostre o futebol dele aí contra o Botafogo. E assim, a formação pro De Geber, pra mim, é aquela velha formação do Ney Franco, né? É o 4-2-3-2. Ou 4-2-3-2. É isso? Não, 1. Eu tô confuso aqui já. agora Tô até confuso. é 4 Eu tô 2 3 contando 1 uma a mais. mesmo. Eu tô contando com o juiz, eu acho. Então é essa mesmo. É a 4-2-3-1. Essa é a formação pro Negueba, porque ele é jogador de ponta, né? Então, ele não é aquele jogador que joga ali do lado de um centroavante. Então, pra ele teria que ser essa formação. Tem que ver o que o Paulo Autori vai fazer, né? Exatamente, tem que ver qual vai ser a formação escolhida pelo Paulo. Né? Já vamos emendar aqui No Santos? no Santos. Vamos emendar no Santos. Vamos emendar no Santos, que ganhou o gol do Gabigol, o grande Gabigol. O Segundo asilo feliz hoje. Gol. gol do Gabigol. A partida do Santos realmente foi muito fraca. Foi muito Pô, fraca. tá virando... O que é? Estão acostumando a falar isso, que as partidas do Santos tá As fracas? partidas do Santos têm ultimamente sido muito chatas. Essa que é a grande verdade. O Santos não mostrou... Assim, mostrou um futebol suficiente pra ganhar do Vitória, mas nada assim que desse um ânimo pro torcedor, assim, vislumbrar um time mais forte ou algo do tipo. O Santos realmente jogou uma partida fraca. Fez o gol logo no começo, que ajudou, né? Logo, se eu não me engano, aos 8 minutos, uma jogada de troca de passes até bonita. O Leandrinho deu o passe pro Gabigol. O Gabigol chutou errado. Essa é a grande verdade, chutou errado. Sim, chutou metade da grama. Ele chutou metade da grama. Bateu no goleiro, hein? E o Wilson caiu, assim, não sei o que ele esperava da Sim. bola, porque subiu, enfim. Foi falha, na verdade, foi uma falha do Wilson. E uma formação interessante de falar, que é uma formação assim com o Gabigol e o Thiago Ribeiro, que é uma coisa, se não me engano, foi a primeira vez que eles jogaram juntos, né? Isso aí. Thiago Ribeiro tem tudo pra ser titular, até porque o William José, aqui entre nós. Não, o William José é terrível. Não é que o Júlio José é mal, é que a função dele no Santos, o futebol do Santos não é mais aquele futebol de ter um centroavante ali, né, na cabeça Mas da mesmo área. assim, o É que William assim, José já... tá entre Mudou. nós, o Não- William José, não sei, eu tenho minhas restrições com ele. Então, assim, ainda tem que exaltar um pouco o Mutilho, né, porque agora tá voltando a jogar aquela bola que ele jogava no Cruzeiro, né. É um ponto muito importante que o Wesley ressaltou. eu acho que ele sentiu o peso da camisa, porque era assim, Inicialmente, né? Não, é assim, tinha o Neymar, ele tinha com quem dividir essa responsabilidade. Agora é ele o cara, ele que Então, tem que... mas eu acho que o Neymar prendia ele, porque ele sempre jogou ali no meio solto, coisa que o Neymar fazia. Sim. Então ele tinha que ficar ali mais paradinho ali dos lados. Fazer uma função meio que de meia, né? E não de então, meia é a função do atacante Ganso como ele tinha que faz, fazer. né? Então, exatamente, é a função do Ganso, ele tinha que fazer isso aqui. Ele não é um jogador dessa Não é o função. estilo dele. Ele não é o Não, estilo não é o dele. estilo dele. O estilo dele é pegar a bola, correr pra frente e Exatamente. Dar velocidade, dar dinâmica. dar velocidade. Só lembrando, o Biancucti dessa vez não passou em mais branco uma de vez, novo, né? mais Agora uma já vez. começou a fase ruim, já O podemos mito esquecer. do Cartola, o mito do Campeonato Brasileiro, dessa vez parou. O sangue do Messi parou de fazer o efeito na veia da criança. E só ressaltando, no segundo tempo, o Santos também fez uma partida bem mediana, jogando pro gasto, e o Cícero fez uma tabelinha com o Gabigol, né? Sim. O Gabigol só fez a parede
e fez o segundo gol e depois o Santos não correu muito risco. Só um detalhe meio pessoal aqui. É nessas horas que eu me sinto um bosta, né? Por quê? Gabigol com 16 anos de idade, tá com a vida feita, com um carro importado. Compra preferencial do Barcelona. E eu com 22, mano. Meu Deus, deixa pra lá, vai. Deixa pra lá, vai. Essas coisas, né? Mano? É assim, antes dele subir na base, ele já tava valendo muito, né? Porque saiu até rumores que o São Paulo tava interessado nele, Sim. queria já furar o olho do Santos e Sim. ele já era uma promessa já, né? Se eu não me Todo engano, mundo com sabia. 14, 13 anos, já faziam reportagens em Globo É, Esporte, então, Esporte já- Espetacular. Sim, já faziam. Então. E desculpa interromper vocês. Não. Olha o Santos surpreendendo na Copa do Brasil e metendo 1x0 em cima do Grêmio. Pois é, exatamente. No jogo do meio de semana, com gol do Gabigol. Sim. Gol. Olha a fase do Dois gols moleque, hein? sortudos, né, cara? Dois gols assim que vai falar, putz, foi uma tremenda sorte, né? Exatamente. Mas olha o bicho no vestiário. Nossa senhora. Mas assim, no meio de semana o Santos conseguiu ser ainda pior do que no sábado. O Santos, assim, até fez um comecinho de jogo bom contra o Grêmio, até tentando atacar, mas depois disso o Grêmio assim, mostrou porque é uma equipe tão qualificada, porque é uma equipe que assim, é uma das indicadas a ficar Sim. nas primeiras posições, porque o meio campo do Grêmio É muito bom. Por É mais muito que o O meio Renato campo, você falou tudo, o meio campo, mas a zaga boa também, mas o ataque não dá, cara. não sei, o Barcos não encaixou no esquema. Por mais Não, que o Renato... Marcos e o Kleber não dá. Os dois juntos não tem como. São dois Perde atacantes mobilidade. pesados. Perde Tem, é muito mobilidade. pesado. Não, o Kleber não é pesado. O Kleber parou de jogar bola. Aquele futebol. Isso é a grande verdade. Ele não é que ele é pesado, é que ele parou de jogar mesmo. Né? Parou de jogar. Ele sabe correr ainda, mas ele parou de jogar. Não sei se a formação que ele tá jogando lá é que afeta um pouco, porque ele que tem que chegar até o Barcos, né? Exatamente. Antes ele tinha que buscar a bola, sempre foi assim, ele vinha buscar e partia pra cima. Agora não, ele tem que buscar e tentar encontrar o Barcos. Exatamente. Quando ele jogou no Palmeiras e no Cruzeiro, ele tinha aquelas opções, né? Tinha o meio-campo para apoiar, tinha o próprio ataque para apoiar. Ele não tem apoio, né, agora. Ele tem que pegar a bola e se mandar, procurar o Barcos. Exatamente. Então, o Grêmio, ele é bom. O time é bom, mas eu tiraria o Barcos. E é da hora ver o Barcos se fudendo, né? Porque ele saiu do Palmeiras falando que não ia ter referência pra seleção, e hoje o cara nem é convocado. No Sim. Palmeiras, 5 jogadores, se eu não me engano, foram convocados. Até o Ortega, o Valdívia machucado, foi convocado. Então, assim, o cara tem que se fuder mesmo, né? Na boa. Ele tem que se lascar, mano. Nem pro Tércio tá aqui pra falar do futebol uruguaio, né? É verdade. Não fala essa história aí, cara. É uma longa história esse negócio. Pena que eu não tenho mais formalizado isso. Mas é o seguinte, pela Copa Sul-Americana, o Vitória meteu 1x0 em cima do Curitiba, outro jogo que surpreendeu. Surpreendeu pela fase do Curitiba e Sim. pelo Vitória não Curitiba tá tá sentindo a falta do Alex, né? Isso é verdade. Sim, isso é verdade. Fica ele muito tá claro sentindo nas muito. partidas do Curitiba que o Alex tinha uma importância e ainda tem uma importância muito É, grande. então, porque tá pesando, hein? Pesa. O Lincoln até fez boas partidas assim nas primeiras, mas aí depois... Mas o Alex é o Alex. O Alex não é o tem o Alex, que falar. não tem como, não tem O cara domina ali o meio campo. Eu não sei se é o apoio que falta, né? Ou não sei se foi porque depois que ele falou que ele lenga-lenga da Globo, né? Ele deu uma saída da mídia, né? É, então. Deu uma saída Aí da mídia. tá acontecendo essas coisas aí com o Curitiba. Mas o Curitiba, a próxima partida do Vitória, se eu não me engano, é a volta, né? Contra o Curitiba. É isso. É A volta pro Curitiba. Volta contra o Curitiba. E o Santos vai fazer a volta contra o Grêmio, que aí vai ser uma partida complicadíssima pro Santos. Pensa num time fechado lá atrás. Na Arena Grêmio, sim, para todas as equipes é uma partida muito difícil, ainda mais se tratando de Copa, porque Grêmio e Copa é uma coisa assim, é um casamento que... Aí não foi um placar elástico, né? Exatamente, foi 1x0. Foi importante pelo fato de não ter tomado gol aqui na Vila, que já é uma grande vantagem, né? Caso aconteça de fazer aquela, como diria o Vitor Sérgio, aquela bola vadia, se fizer 1x0 lá, obriga o Grêmio a fazer 3, o que já seria uma missão dificílima, né? Sim. Mesmo o Grêmio jogando em casa. E ver se a equipe do Santos vai se comportar de uma maneira que pelo menos não tome gols, né? Não tomando gols, a chance do Santos passar
Mas algum detalhe do Santos que alguém quer? Não, tem um detalhe pra levar aqui, que, tipo, acho que vale pelo futebol, né? Hoje faleceu o Gilmar, não sei se já citaram aí, né? Exatamente. É importante citar o Gilmar. O Gilmar jogou no São Paulo, jogou no Santos, foi importante. Foi importante pra seleção do. Né? Seleção de 58, se não me engano, ele jogou também, né? Seleção de 58 e de 62 ele estava 62, ele faleceu hoje aí. O Gilmar, que nascido em Santos, inclusive, ele começou a carreira dele no Jabaquara e foi até uma situação engraçada que o Gilmar, quando ele começou a carreira dele, tinha um meio-campista no Jabaquara chamado Ciciá, que o Corinthians queria contratar esse jogador. E a diretoria do Jabaquara queria se livrar do Gilmar. Sim, a diretoria do Jabaquara queria se livrar do Gilmar. Inteligência. Já naquela época os dirigentes brasileiros já tinham esse pensamento. E aí a diretoria do Jabaquara falou, não, só tem negócio se vocês levarem o Gilmar. Tudo bem. Gilmar veio pro Corinthians, ficou simplesmente 10 anos no Corinthians, ganhou 5 títulos paulistas, foi convocado para a seleção de 58. E aí, se eu não me engano, em 61, o Gilmar acabou indo pro Santos e também fez toda a sua história, ficou até o finalzinho da década de 60, foi campeão pelo Santos também da Copa do Mundo de 62, jogou naquela geração histórica do Pelé e enfim. Foi importante, né, pro futebol, né? Importantíssimo, nossa. Então, eu tô vendo aqui o histórico dele aqui na seleção, foram 104 jogos, 73 vitórias, 15 empates e 16 derrotas. 16 derrotas na era do Pelé, muita coisa. Pois é. O Pelé é muita coisa. E mesmo assim, não, é o que todos falam, o Gilmar foi um dos maiores goleiros da história do futebol mundial. Do futebol mundial. Isso a gente e 104 gols sofridos pela seleção. Caramba, os caras tomavam um gol por jogo. Pois é. Um gol por jogo, mano. E não, assim... Em média, né? E realmente é um nome que faz muita falta. E até um comentário que eu vi hoje, logo depois da partida de São Paulo, é uma fase ruim para a história do futebol esses últimos tempos, porque a gente já perdeu o Djalma Santos recentemente. Perdeu também o Desord, que morreu ontem, na noite de ontem. É verdade. Que era o lateral direito da seleção. Fez a carreira dele praticamente inteira no São Paulo. E também hoje à noite o Gilmar, né? É triste pela história do futebol, né? São 3 nomes assim que... 3 nomes que vão ficar marcados pra sempre. Mas infelizmente faz parte da vida, né? Infelizmente faz parte da vida. Isso... eles foram bem vividos, né? A média, pelo menos aqui no Brasil, é entre os 80 anos, exatamente, né? Só tirando o Gilmar, né? O Gilmar acho que era mais novo, se não me engano. O Gilmar tinha completado 83 anos, sexta-feira. Então deu bem, tá bom. O sorte era 84, então 84, tá na média, né? A média do Brasil é essa média de 80. Sempre vai ficar, né? Não tem jeito. Senhores, passando a morte do Gilmar aqui, nota triste, mas a vida tem que continuar. Né? Internacional e Goiás, 3-3. Foi uma partida de vários gols aí. Partida de vários gols, né? Importante principalmente pelo fato de que o Goiás conseguiu segurar uma equipe do Inter que, enfim, dispensa comentários. Sim. O elenco do Inter, né? Grandes jogadores, uma equipe assim que o Dunga tá sabendo conduzir muito bem. A base, desculpe interromper, mas a base é a mesma de 2010, 2009. 2009, Só muda o ataque. Subiu o Leandro Damião. É verdade. Só mudou isso. Subiu o Leandro Damião. Que não deixa de ser um timaço. Não deixa. De ser um timaço. E a questão é que o que falta pro Inter mesmo é o título. Assim, lógico, não é um título de expressão. Acho que isso falta pra todo time, que mal eu diga aqui. Falta um título do Campeonato Brasileiro pra constatar que esse elenco não é só elenco de Copa. Não é só elenco de torneio mata-mata. Não é só elenco de torneio de eliminatórias. Porque é um elenco que, assim, o Inter já vem cativando elencos bons durante o passar do tempo. E eu acho que a única coisa que falta pro time do Internacional é conseguir ganhar um torneio de tiro longo. Com ótimas contratações, o Inter. O Escoco entrou no time fácil. Simplesmente um dos melhores jogadores da Libertadores. O Alex é um grande jogador. A hora que o Alex acertar no time do Inter, segura. E o Jorge Henrique também foi um achado. Foi um achado. Realmente, um jogador que não tinha espaço nenhum no Corinthians e chegou no time do Inter e
realmente achou o seu lugar e... Que tem um papel tático incrível. Tem um papel cara tático tem incrível. Como diria o Neto, tem 2 pulmões. O Neto diria que ele tem 2 pulmões. Quase um Braddock falando pro Romário. Assim, pô, Romário, você acha que eu tenho 2 pulmões? Então... Mas, enfim, é uma partida de muitos gols, né? Pra variar, Walter McDonald. O Valtão deu 2 passes. O Valtão deve ter pagado 2 salgados e um Guaravita antes do jogo, que ele ficou animadão, né? Já pra fazer gol. E... É o Ronaldo, né? O Ronaldo... a lá Ronaldo em fim de carreira, o Walter. E Não, até mas mais. E ele não gosta que chame ele de gordo, ele fica triste. Não sei se vocês eu viram vi a essa matéria. reportagem. Eu vi essa reportagem. Eu É vi, engraçado. eu vi. Mas assim, o Walter, e por curiosidade, né, o Walter que surgiu na categoria de base do Internacional mesmo, jogou Copa São Paulo. Naquela época, o Walter, você já percebia que ele era um jogador forte. Ah, tá. Não, mas ele era um jogador forte. Você já percebia que, assim, ele tinha um chute muito forte, ele era até um jogador de capacidade de drible curto, mas com o passar do tempo, aquela força física que ele tinha foi toda pra barriga. Fala a verdade, foi toda pra barriga e até a saída dele pra Europa prejudicou bastante, enfim. É um jogador que, assim, tem faro de gol. Eu acho que se ele emagrecer, como na reportagem falou, cara, ele tem de tudo pra ir pra seleção. Olha, é um nome que, assim... Eu acho que se ele emagrecer, entrar em forma, se ele se dedicar, Difícil, ele vai. hein? Porque na posição... Seleção... que a posição dele é concorrida pra caramba. Então. Também, né? O Fred... Ele não é um cara velho. Se eu não me engano, o Walter tem 25 ou 26 anos. Se eu não me engano. Então. Não, dá tempo ainda. Dá tempo. É um jogador assim. Seleção eu não sei. Confesso que eu não sei. Mas é um jogador importantíssimo pra jogar em um time maior do que o Goiás, com todo respeito ao Goiás. Só pra não deixar a informação vazia aqui, no meio da semana o Internacional fez o que o Corinthians não fez. Exatamente. O Internacional fez o que o Corinthians não fez, pegou um time assim... Pequeno. Pegou um time abençoado no sorteio, meteu 3-0 e resolveu a parada. Sim. Não foi 3x1, se não me engano? Não, foi 3-0. Foi 3x0, né? Contra o Salgueiro, jogando em casa, Que né? teve que vender um jogador pra ir jogar lá no Sul. Teve que vender um jogador, né? É zoeira, gente, calma. É fácil de acreditar em tal informação. Mas é o seguinte, no meio da semana o Internacional pega o jogo de volta, né? Pega o jogo, vai treinar lá em Salgueiro, vai fazer um passeiozinho lá em O Pernambuco. Goiás, no meio da semana, a gente já falou que perdeu do Flu. Perdeu do Fluminense E agora. o próximo jogo do Goiás é contra o Flu também, de novo, né? Sim, Que bosta, a gente já exatamente. falou também, né? Eu tô repetindo informação Você falou à toa. que a gente já falou. Buba, caralho. Mas vamos lá. Seguindo com a rodada do final de semana. Mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre o Internacional do Goiás? Algum Walter? O que ele comeu? Alguma coisa assim? Vamos falar do Luverdense, vai. Pô, tira lá. Brincadeira. É brincadeira, mas... Eu já falei que eu já vi um time perder pro Asa de Arapiraca, já vi perder pra Ituano. Não, pegou- acho que camisa hoje não tem... Não vale mais nada. Futebol é jogando agora, não tem mais esse negócio de camisa já. ter o melhor jogador do mundo no time e ganhar. Camisa hoje também não tem mais valorização nenhuma. Não, hoje foi-se o tempo em que isso fazia lá total. Ainda mais entre times pequenos, né? Que time pequeno quer se destacar, né? Tá jogando contra um time grande. Exatamente. Tá Corre sendo... o dobro. Então. Corre o dobro, é o jogo da vida. Bom, Corre o... vamos emendar aqui no Atlético e Portuguesa. O Atlético ganhando 2x1 em cima da nossa... Da nossa querida Lusa, É. que gosta de aprontar, enfim, gosta de aprontar pra grandes, mas... mas não aprontou pra cima do Atlético. Falhou. E é o terceiro jogo consecutivo, tomando gol praticamente o final do jogo, né? Aos 43 minutos do segundo tempo, a Portuguesa conseguiu tomar o Coisas gol. que só acontecem com o Não, Botafogo com a tem Portuguesa. coisas que a gente já falou aqui até no Amigos da Bola, mas que são ditados populares praticamente, né? Tem coisa que só acontece com o Botafogo e com a Portuguesa. São coisas, assim, é impressionante como essas duas equipes têm um azar no futebol que beira o absurdo. Beira o absurdo e o Atlético Mineiro tentando se recuperar nesse Campeonato Brasileiro, né? Sim. Porque viveu uma fase aí O Atlético terrível. Mineiro fazendo o Corinthians fez na época que ganhou a Libertadores. Só levando o campeonato a banho-maria, ganhando uma partida. Maria. Quando o Tite até estabeleceu aquela meta de pontuação, né? Exatamente. Pra tentar dar um incentivo Pra dar pra um equipe, incentivo. né? Porque as próximas competições, assim, a Copa do Brasil é um pouco mais... Dá um pouco mais de incentivo pela questão de querer conquistar... Ser no Brasil, né?
Exatamente. E, tipo, a tríplice coroa, tal, aquela coisa assim que tem toda a mística de o time conquistar 3 títulos na mesma temporada, é importante. Eu acho que assim, a Sul-Americana só vai se valorizar quando mais clubes ganharem, sabe? Tipo, Sim. no momento só o Inter e São Paulo tem. Sim. Se por acaso sair mais times, principalmente times grandes, né? É. Que tá no alto, a classe A, né, do futebol ganhar, E certeza. Porque na Argentina esse campeonato é muito valorizado, né? Exatamente. É uma Libertadores, por mais que não seja uma Libertadores, é um título valorizado, tá? E também a questão de dar uma vaga na Libertadores ajudou Sim, muito ajudou pra bastante. Sul-Americana. Mas eu acho que esse ano, com tanto time brasileiro, tipo, com tanto time bom brasileiro disputando, eu acho que vai ter uma chance de ganhar. E assim, a única questão que fica é que quem tá disputando agora a Copa do Brasil fica impossibilitado de disputar a Sul-Americana. Sim. Que acaba prejudicando um pouco mais. Se você for analisar assim, friamente, é o São Paulo o grande time brasileiro. Assim, com mais expressão. Sim. Brasileiro é o São Paulo. Mas acho que não tem calendário, né, também pra estender a Copa do não. Brasil e a Seria Sul-Americana, né? desumano também, já que pelo fato dos times que disputam a Copa do Brasil estão disputando a Libertadores, aliás, ao contrário, né? Quem disputa a Libertadores está disputando a Copa do Brasil, colocar também na Sul-Americana não caberia. Aí não tem espaço pra disputar o brasileiro. Aí simplesmente o brasileiro que ia ficar sem espaço. Sim, e acho assim, vale destacar, se São Paulo, sei lá, continuar jogando nosso futebol, né, correndo, Sim, tem tudo pra... tem tudo pra para conquistar o segundo título aí, Sim. garantir mais fácil a vaga para Libertadores, a pré-Libertadores, né? Agora é pré, né? Eu acho que isso também desvalorizou muito também, por um lado, a Libertadores, porque, pô, vai disputar a pré-Libertadores, você ganha um campeonato internacional. Que é aquela coisa também, né? Pra dar um pouco mais de possibilidade pra outras equipes se classificarem, né? Eu acho que foi muito mais por isso do que qualquer coisa, né? Que nem é feita a pré-Liga dos Campeões que tá acontecendo agora. Mas aí na casa é o quarto colocado. Como o A Corinthians. pré-Libertadores não me representa. Então, o Atlético no meio da semana fez um jogo muito legal contra o Botafogo, viu? Fez um jogo muito... Não pro Atlético, né? Não foi legal. Aqui ia falar. Não foi legal pro Atlético, foi legal pra quem viu o jogo assim. Perdeu de 4-2 do Botafogo. Foi 4-2 pro Botafogo, mas assim, foi um jogo muito movimentado, né? A sorte do Atlético foi ter feito um gol no finalzinho da partida, assim, que deixou um pouco mais viva a equipe. Mas o Botafogo mereceu o resultado. O Botafogo mereceu amplamente o resultado, porque jogou muito mais do que o Atlético. O Atlético teve 15 minutos bons, mas aí depois o Botafogo engoliu, fez 4-1 e o Atlético só fez o gol, assim, no último lance com um vacilo da zaga do Botafogo e o Guilherme conseguiu fazer o segundo gol, mas vai ter a chance no meio da semana de reverter isso aí lá no Independência. Lá no Independência, onde o torcedor tá acostumado a ter que ganhar 2 gols de diferença. Tá acostumado com situação difícil lá. O negócio passou frente. Caiu no Horta. Tá morto. Então... Ou não, né? Ou não. Mas até agora todo mundo andou morrendo por lá. E o Botafogo hoje perdeu também, né? Vai destacar esse é o outro Atlético charazinho aí, né? Exatamente, o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, 2 gols aí do... Se não me engano foi um do Eder Show, né? Eder Show. O baixinho Eder Show joga muito. Fez um gol aí que... Jogou bem o Atlético hoje. Eu não assisti um pouco, só vi a sinopse assim por cima. Mas jogou bem o Atlético. Calma aí, não é porque a Portuguesa é pequena que vocês vão esquecer de falar do jogo do meio da semana da Portuguesa. Tudo bem que a Portuguesa perdeu. Perdeu. O torcedor português tá triste. É o torcedor português, o torcedor da Portuguesa? Não, você sabe. Sei lá. Talvez, né? Tá, então, o luso torcedor... o luso. Torcedor verde, rubro-verde. Então é o seguinte, a Portuguesa perdeu pela Copa Sul-Americana pro Bahia e o próximo jogo vai ser a volta Bahia, né? contra o Bahia. Né? Vai ter que ganhar de 2-0 fora de casa, lá no Fonte Nova. É difícil. O Bahia tem um time arrumadinho. Só que não. Arrumadinho. Assim, arrumadinho. Pra enfrentar a Portuguesa, é mesmo nível. Eu acredito. Eu acho que é bem nisso. É mesmo nível. Vamos emendar no jogo que o Wesley já falou aqui, já destacou, né? 2-0 pro Atlético Paranaense, né? É uma equipe que... Em cima do Bota. Em cima do Botafogo. Com Sidorf e companhia. Com Sidorf e companhia, vale ressaltar, né?
E o interessante é que o... Vocês estão sendo injustos em esquecer do Rafael Marques. Não, joga muito. Tá Esse jogando cara pra tá jogando caramba. muito. o tal do Rafael Marques parece que no ano passado ele veio e assim, as partidas que ele fazia eram O tenebrosas. pessoal cobrava ele. Não, sem Rafael dó. Marques era simplesmente nulo dentro do campo no ano passado. Chegou a ser vaiado ainda esse ano. Exatamente, chegou a ser vaiado no começo desse ano, até a Copa do Brasil. E... Não, isso daí é no meio de semana. Ah, tá. No final de semana, o Ah, não, que eu jogou. tinha lido aqui sem Não, sem Seedorf, o Botafogo ganhou do Atlético Mineiro. Falha no engano, falha no engano. É tudo igual, né? Tudo igual. Tudo igual, Atlético, só só mudou o dia. Só mudou o Paraná. Só muda o pra Paraná, Minas. pra Minas, só muda o Então, campeonato. vamos. Eu me perdi aqui. Então eu sou fã da Então, vamos falar. Botafogo e Atlético Paranaense. Isso, 2 ufa. a... Aí depois a gente fala do jogo do meio da semana. Atlético Paranaense e Botafogo porque foi no Paraná. Mas enfim. Tá. O Atlético Paranaense venceu por 2-0, né? Mostrou um bom futebol hoje. E importante pro Atlético, além do resultado, foi vencer uma equipe de grande porte. Porque é uma equipe também que, assim, por mais que o Atlético Paranaense é uma equipe arrumadinha, uma equipe que, assim, pra mostrar pra muitas pessoas que o Atlético Paranaense tem condições até de beliscar uma vaga na Sul-Americana. Libertadores é meio complicado porque tem muitos times em alto nível que podem acabar ocupando essas vagas no brasileiro. Mas assim, Na é uma equipe... Sul-Americana é um time que tem bastante chance. Sim, eu acredito que vai até sobrar em vaga de Sul-Americana. É aquela equipe pra ficar assim, sexto, sétimo colocado. O que pra uma equipe que tá voltando agora da Série B é importantíssimo. Sim. É importantíssimo porque montou uma base legal o Atlético Paranaense. E... Sempre teve, né? Eu acho que caiu por falta de futebol, né? Assim, aquela coisa, o Atlético sempre teve times assim chatos, né? Que incomodavam Encardido, bastante. né? Exatamente, o famoso time E encardido. o maestro desse time aí é o É o Baier. grande, é o Paulão. É o Paulo Baier, com 2.525 anos de idade. Matusalém. Praticamente o Matusalém do futebol e... E ele... ele jogou hoje aqui, tô vendo. Ele jogou. Aqui. É que ele tava pra ser punido, né? O Por causa do exame antidoping que aconteceu essa semana. Exatamente. Foi até um fato curioso que o Wesley lembrou agora, esse do antidoping no meio de semana contra o Palmeiras, que foi uma coisa absolutamente ridícula que fizeram. Que quiseram dar uma punição pro Paulo Baier em cima de um artigo que não existe. Porque o Paulo Baier, simplesmente pelo fato do Paulo Baier ter passado no vestiário antes de ir pro exame antidoping, a comissão lá que julga, que eles não devem fazer nada, né? Eles não fazem absolutamente nada, eles ficam procurando coisa pra fazer e... Quer ganhar dinheiro, né? E eles quiseram punir o Paulo Baier por esse fato que não tem sentido nenhum, até porque fica comprovado que na lei, na legislação, não tem nada que obrigue o jogador a ir direto. De qualquer jeito, não tem como o cara tirar as drogas que ele tomou, sei lá, Não tem como dar transfusão de sangue, não tem nada. então, não tem como. Enfim, Não faz sentido, né? não faz sentido. O Atlético Paranaense, como a gente já citou, pega o Palmeiras, meio de semana, jogou contra o Palmeiras, a gente também já falou. Isso daí. E o Botafogo, a mesma coisa, a gente já falou, acabou de falar do jogo contra o Atlético Mineiro. Sim. Vai ter a volta, tem uma vantagem confortável e se jogar o futebol que a gente tá vendo o Botafogo jogar, passa com tranquilidade. Agora, tudo Nossa bem. Senhora. Pensa num time, Wesley, que tá com um uniforme bonito esse Bahia. Nossa Senhora. Bahia. Bahia, porreta! Bora, Bahia, Barreto. Que enfiou 2-0 no Náutico. Aquele jogo briga de foice, né, mesmo? Aquele jogo, assim, triste de ver, triste O de Náutico. acompanhar. Bahia com a camiseta de treino. O uniforme do Bahia vale a ressalva pra quem não viu e quiser dar uma olhada depois na camiseta. Eu achei bonito ainda, não é por nada não. Olha, desculpa, mas... Tá louco. esse uniforme Eu achei aí- bonito ainda, cara. Esse uniforme de treino pra mim do Bahia... mas enfim, fez Mas 2-0. você não tá vendo que foi Cândida que caiu na camiseta? Só pode ser. Só pode ser Cândida isso, mas... É bem artístico. O Bahia fazendo 2-0 no Náutico, né? O Náutico, o saco de pancada da Série A, isso a gente já Sim. não Um time tem que nem... já foi arrumadinho, encardido também, virou saco de um time pancada. que no ano passado mostrava pelo menos a força dentro de casa, né? Nos Sim. aflitos, com Chiesa, toda aquela questão. Agora a Arena Pernambuco parece que tirou um pouco dessa mística do Náutico.
E o Bahia, esse basicamente foi o duelo de duas equipes que vão lutar para não cair. Isso daí ninguém tem dúvidas. Não, pra mim o Náutico já tá numa situação difícil. Tem não, 9 pontos, se eu não me engano. O Náutico já tá aí na última colocação. Se eu não me engano, tem o jogo a menos justamente contra o São Paulo, né? Contra o São Paulo. Aquela partida na época. O Náutico tá mesmo numa situação difícil, porque com Michael Leite e Thiago Real. Não dá pra se esperar muita coisa de um meio-campo com o Thiago Real e de um ataque com o Michael Leite, né, amigo? Então. Eu vou mandar currículo pra esse time aí, cara. Olha, é só fazer a peneira, porque tá fácil de entrar lá. Se nem peneira precisa, do jeito que tá indo aí. Veste uma camisa, chuta 2 pedras na frente do CT, tá ótimo. Os caras te pegam pra camisa e entra lá, velho. Entra e joga. O Náutico tem 8 pontos, sim. Só 8 pontos, né? Então, 8 pontos. Tá muito difícil. O Náutico, infelizmente, vai ter que jogar a Série B no ano que vem. Bom, o Bahia a gente já falou no meio da semana. Enfrentou a Portuguesa, vai jogar a volta agora. Sim, ganhou fora de casa. Enfim, o Sport pela Sul-Americana enfiou 2x0 em cima do Náutico. 2x0 em cima do Náutico. O Fu quase acertou o resultado, que ele falou, acho que foi 3x1. Ele falou que ia ser 3x1 pro Sport. Sim. Ele falou que ia ser 3x1 pro Sport. E agora, no meio de semana, se eu não me engano, eu não sei se no meio de semana já é o próximo jogo do Náutico contra o Sport à volta. Eu acho que não tenho certeza, na verdade. Sim, Copa Sul-Americana, Náutico e Sport já é a volta, agora o Náutico jogando na Arena Pernambuco, mas pelo time, pelo futebol do Náutico, não vejo dificuldade pro Sport passar, não. Eu acho que vai acabar dando Sport mesmo. Isso daí é fatal. O futebol do Sport é muito... eu acho diferente. legal, eles pressionam bem, né? Um time que pressiona bastante o adversário. Principalmente jogando lá na Ilha do Retiro, né? Na Ilha do Retiro, nossa, o futebol ali é embaçado. Ali fez valer o mando de campo. Né? Praticar o futebol nesses estádios também é embaçado. Praticar o futebol lá também é complicado. O ato de jogar bola com passes lisos, assim, com a bola que não tem um para e morrinho, não para. Não. Então, ali é impressionante como no esporte os laterais jogam, né? Os caras parecem que voam ali. É verdade. Falta decolar, cara. Porque, o Reinaldo veio de lá, jogava assim. O Cicinho, antes de sair de lá, jogava assim. Os caras, jogavam do meio pra frente. E se você for olhar também, né, nessa última partida, o lateral esquerdo, o Peri, jogou bem. Jogou bem pra caramba também contra o Náutico. Fez uma partida assim... É um time que usa bastante os lados do campo. Com gol de bicicleta impedido, aproveitando a notícia de outros sites... Criciúma mete 2x1 em cima do Curitiba. Esse resultado, principalmente pro torcedor de São Paulo, foi desastroso, né? Era o resultado assim, era a partida que tinha a oportunidade de manter o Criciúma ainda um pouco mais próximo do São Paulo, mas o Criciúma... Mas o São Paulo com esse jogo a menos ainda tem chance ainda. Sim. Se ele ganhar do Botafogo e do Náutico, sai ainda sobra. Sai ainda sobra, exatamente. Sai ainda sobra. Mas enfim, o Criciúma surpreendentemente fez um gol no finalzinho da partida, né? E acabou vencendo o Curitiba, o que é importante pro Criciúma pela questão da zona de rebaixamento. Sim. Enfim, é a equipe que vai lutar para não cair. Até no começo do campeonato a gente viu o Criciúma como uma equipe que poderia... Ficar no meio da tabela? Exatamente. Parecia pelo menos que era uma equipe que ia buscar uma Sul-Americana, mas aí foi caindo de produção. Não sei se foi sentindo o ritmo de jogos do meio de semana, final de semana, e enfim. Mas por mais que se o Criciúma mesmo cair, já valeu a pena, porque deu saudade do Criciúma, cara. Deu saudade do Criciúma, Deu saudade do Criciúma na classe A, porque o Criciúma antigamente, né, era uma equipe... teve boas equipes, na era Nintendinho, né? Na era Nintendinho. O Criciúma foi campeão da Copa do Brasil. Foi o time que revelou... Foi campeão da Copa do Brasil no meu Superstar Soccer. Foi campeão da Copa do Brasil. Deu muito trabalho pro São Paulo em 92, no primeiro título de São Paulo. Perdeu só por 1x0 no Morumbi. Depois lá tinha o grande Roberto Cavalo no Criciúma. Estava fraquinha a criança. Tava fraquinha, criança, mas enfim. Onomatopeia de cavalo do Wesley. Você viu, E... Bom, o Criciúma, basicamente, como a gente falou, e o Curitiba perdeu uma chance de se manter ali, né? Continuar. Entre os primeiros, né? Nem tanto se manter, mas assim, conseguir manter uma sequência de vitórias que Sim. é importante para os times que estão lá em cima.
E o Criciúma perdeu pra Ponte Perdeu pela pra Ponte, Sulamberiana, né? pela No meio Copa da semana. Sul-Americana. A primeira partida na história da Ponte Preta em 113 anos de história. Primeira partida internacional da Ponte Preta. Caramba, Primeira partida internacional Que da bosta, Ponte hein? Preta. Estreou com vitória em cima do Antes Criciúma. tarde do que nunca. Ponte Preta, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O Criciúma jogou muito mal a partida, enfim, mereceu perder mesmo da Ponte Preta. A Ponte Preta abriu 2-0, poderia ter feito mais, mas enfim, o Criciúma arrumou um gol que deixou um pouquinho vivo ainda nessa Sul-Americana. e vai ter o jogo de volta. Vai ter a partida de volta já no meio da semana, no Moisés Lucarelli. Pela primeira vez o torcedor campineiro vendo um jogo internacional da contra Ponte o time Preta. nacional. Contra um time nacional, né? Tá aí, Enfim, Mas a Ponte deve passar sem dificuldades. exatamente. E o Curitiba. Ou não, né? Mas Eu sei lá, contra fico o meio assim, com a Criciúma, Ponte ali. Eu acho que a Ponte Preta é pouca coisa, mas a Ponte Preta tem um pouquinho mais de time que o Criciúma. É. Tem um pouquinho mais de time que o Criciúma, eu acho. Tá ali os dois. Tá ali, mas se fosse pra apostar, eu fechava o olho e apostava na Ponte Preta. A gente já falou do Curitiba que perdeu por Vitória, né? Perdeu O por jogo- vitória por 1-0, mas resultado facilmente reversível, jogando contra o Pereira, enfim, apoio da torcida, o Curitiba tem grandes chances de passar. Deve reverter no meio da semana, né? Exatamente. E vamos emendar no jogo aqui da Ponte contra o Cruzeiro, né? Ponte Preta e Cruzeiro, a Ponte Preta, Perdeu. mesmo jogando em casa, né? Perdeu! E aí, esse jogo é aquele jogo pro pessoal do Cartola mandar um abraço também, né? Porque você escala o Dedé o campeonato inteiro, você desiste do Dedé, ele faz gol. E joga muito e é quase o mito da rodada. Você esquece do... Você Ele tá esquece... no meu. Aí, ó. Aí, ó. Você esquece do Borges, nem lembra que ele tá jogando, ele volta, faz Ai, gol. tá no Cruzeiro ainda, né? Aí, ó. Pra você ver, né? E, enfim, a Ponte Preta... Eu só lembrava do Dagoberto, mas do Borges eu não lembrava mais. não. Então, e o Cruzeiro jogou melhor mesmo que a Ponte Preta, foi superior os 90 minutos, mereceu a vitória, poderia ter feito até mais. E o Cruzeiro, líder do campeonato, não tenho o que falar, né? É uma equipe que vem mostrando bola mesmo, mesmo jogando fora de casa não tá sentindo. Conseguiu dar uma distanciada no Corinthians agora? Conseguiu dar uma distanciada no Corinthians, até mesmo do Botafogo, que Sim. perdeu. Abriu 3 pontos, né? Abriu 3 pontos do Botafogo, né? Agora Nossa, esse campeonato tá lindo demais, cara. Pô, Esse é campeonato- diferença de 3. Tá, mas Só vai a ter diferença no entre o Paraguai Cruzeiro e o Botafogo. É. Porque o resto é tipo 2, 1 ponto, 2, 1 ponto. Tá da hora esse campeonato. Exatamente, é um campeonato que assim, é até uma coisa que a gente tinha falado no outro Amigos da Bola, os times brasileiros aprenderam a disputar Sim. o campeonato brasileiro, pontos corridos. E aprenderam. priorizar ambos os campeonatos, né? Exatamente, conseguir equilibrar campeonato brasileiro, Copa do Brasil, essas coisas, enfim, não ficar com excesso de... poupando em excesso de jogadores, se pode Né? dizer assim. E, bom, no meio da semana o Cruzeiro jogou contra o Flamengo, venceu por 2-1 em casa na Copa do Brasil, com direito a um golaço. É pouco porque o Everton Ribeiro fez. Nossa, não fala nada. Não. Eu acho que golaço eu estaria ofendendo o gol do Everton Ribeiro. Vai pra FIFA esse gol. Não, vai pra FIFA. Outro Flamengo de novo ainda, pra ficar legal. É um comentário até que eu ouvi muito durante a A gente semana. falou do Amigos da Bola lá atrás daquele jogo épico, né, com o Alex. Exatamente, com o Alex com gol de letra, e foi até uma questão que eu lembrei quando eu vi o golaço. E uma outra questão interessante que eu vi também no meio da semana, muitos comentários, é um gol a se pensar no Prêmio Puskás, viu? Então. É um gol a se pensar no Prêmio Puskás, porque foi um golaço sem palavras. E assim, vai destacar a raça, né, do lateral direito do Cruzeiro, eu não recordo o nome Foi dele. o Ricardo Goulart que fez o passe. Nossa, meu, ali valeu Ricardo pela jogada. Sim, o Everton... Pela jogada da raça, deixar a bola sair da lateral Exatamente, ele conseguiu e dar aquela arrumar toca um passe, no Wallace, meu. Ele arrumou um passe que, assim, o Everton Ribeiro teve trabalho, né? Teve a habilidade de chapelar lindamente o Luiz Antônio e uma pancada espetacular, não tem o que falar. Uma pancada... Chutou no teto do gol, né, meu? Foi Não, uma chutou coisa no linda. teto do gol. A reação do Felipe foi o retrato do gol. Por Simplesmente... que ele vai ser nem na foto pra isso aí, velho? Não Vai ser nem na foto, faz aí, filho. não teve nem o que falar. Se não... isso se o jogo não for em Brasília,
Vocês acham que o Cruzeiro passa do Flamengo numa Acho. boa? Numa boa eu não sei, porque o gol do Flamengo pode dar um ânimo a mais, né? Apesar de... Que o Flamengo tá com um time que não é tão forte quanto o Cruzeiro, mas é um time encardido. É um timezinho acertado. É um timezinho acertado o time do Flamengo. Apesar de... Que depende do Elias pra caramba. É uma coisa que a gente Marca vai falar o Elias. a gente vai falar agora, que é o último jogo que a gente vai Sim. falar aqui, que o Elias não estava jogando, fez muita diferença, mas enfim. O Cruzeiro, não sei se com tranquilidade, mas eu acho que o Cruzeiro acabe passando, porque é uma equipe que fora de casa vem mostrando um bom futebol e, enfim, eu acredito que o Cruzeiro passa, sim. Também acredito que o Você acha Cruzeiro que o Cruzeiro Wesley? passa? Ah, fácil. Nossa, Opa, tá bom. cravou ainda, né? Travou. Fácil. O Flamengo não tá jogando aquela bola. Ele está com não sei quantos meses de salário atrasado. É verdade, né? Isso. Jogou no Flamengo, você Não, sabe os jogadores, que você sabe isso aí como que é vai- jogador, É que né? o mano? cara veio pro Flamengo e já sabe que é 90 dias pra receber o mês. Né? Ele sabe já que o mês é 90 dias. E detalhe, o Flamengo pagou para aquele Carlos boliviano, Eduardo. né? Ah, O não. Marcelo Moreno? Marcelo Moreno? Marcelo Moreno pra jogar hoje 300 mil, né? Só E- pro cara jogar hoje. Então, e é uma Vai questão... entender, né? E o Carlos Eduardo? Desculpa perguntar. O Carlos Eduardo jogou também. Tá, mas entrou tá em campo. jogando. É, Porque veio a peso de ouro, fez um... Vamos ser bem Carnaval. claro o que ele fez. Ele fez um cu doce pra mim. que eu não quero ganhar pouco. Copa. Não sei o que, eu sou craque pra caralho. e o problema é que, assim, o interessante dessa questão que o Wesley falou, do Marcelo Moreno, dizem as más línguas que essa questão dos 300 mil reais que o Flamengo pagou é bobagem. Isso daí é bobagem, porque a questão entre os times foi que isso seria um acerto da negociação do Rodrigo Mendes lá atrás, que ele foi do Flamengo pro Grêmio, e dizem até hoje que o Grêmio não pagou, que essa dívida tá rolando, e que o Flamengo, caso o Grêmio acione a justiça, vai se apoiar nisso daí. Bom, a gente já falou todos os jogos aqui do meio da semana, da Ponte, do Cruzeiro, já falou dos Sim. próximos jogos. Então vamos emendar aqui, né, no Flamengo e Grêmio. Flamengo e Grêmio, o último jogo da rodada. Grêmio só ganhou pra de você 1-0, comentar. né? Foi um jogo terrível! Um jogo horroroso! Como sempre. Não, foi um jogo terrível. O único lance de perigo realmente que teve no jogo Foi gol. Foi o gol. E ainda foi de bola parada, porque era só como tinha que sair o gol mesmo. Gol de bola parada, uma falta muito bem cobrada pelo Pará. Sim, pelo Pará. meu, no meio Aquele Golaço. Pará. É aquele lá Golaço. mesmo. É aquele mesmo. Aquele mesmo, pode Aquele botar que a lá, gente via no Santos No e Santos. olhava. Em toda jogada que ele fazia, o torcedor do Santos abaixava a cabeça e começava a fazer qualquer tipo de oração. E uma vitória importante do Grêmio, fora de casa, uma equipe que está almejando aí, no mínimo, uma vaga na Libertadores. E, enfim, uma equipe que investiu pesado. Como a gente já falou no Amigos da Bola passado, né? O prejuízo não vai recuperar de perder a Libertadores. Sim, mas... que o Renato Gaúcho insiste em falar que não é favorito ao título. Exatamente, ele vai jogando naquela técnica do cachorro morto, né? É, A gente não é favorito, deixa favoritismo para outros times. Até porque o próprio Renato Gaúcho já sofreu com a língua dele, né? sim. Ele, na época, Desde quando ele já jogou bola, né? Já sofria demais. ele sofria com a língua dele. Com o estilão carioca dele. E aquela coisa que ele Arrastado. falou na Libertadores de 2008, que ele falou que ele está, enquanto ele estava a 5 metros da próxima Libertadores, os outros times estavam a 5.000 quilômetros. E aí a LDU foi lá e fez o que fez, né? O Fluminense perdeu 3 pênaltis e, enfim, a história toda a gente já sabe. E o Grêmio jogou bem pro gasto mesmo, né? E enfrentou um Flamengo absolutamente enfraquecido com a falta do Elias. Então, assim, você percebia o time do Flamengo sem saber o que fazer, porque o Elias realmente, assim como ele era no Corinthians, ele é o ponto de equilíbrio do Flamengo totalmente, tanto no setor ofensivo como defensivo. Ele joga muito. Joga demais. E o Joga Corinthians- muito. E o Denison, Eu obviamente, quero como não Elias de pode, volta! como não pode deixar de ter no Amigos da Bola, o Denison chora copiosamente porque o Elias não voltou pro Corinthians e voltou pro Flamengo, né? Eu acho muita sacanagem o cara voltar pro Flamengo pra não receber. Pra ficar 90 dias sem receber. Sim. Aí você vê o Paulinho lá fora metendo gol já. O cara jogou 2 partidas. Foi decisivo já. hoje também, de novo, né? Foi decisivo no jogo do Tottenham hoje também contra o Swansea
Ó o Tottenham aí, já pode, não sei se vai chegar a ganhar alguma coisa, mas vai brigar, porque o jogador é bom. Europa League, né? Europa League o Tottenham participando. É que também vai vender o Bale. O Bale já tá com a camisa pronta já. Já vai usar Já o cara de uma loja, não sei Ah, da isso eu acho onde, muito do demais Real, esse cara, velho. Já tem a camisa. Eu não acho, Joga eu acho ele muito, bom, Wesley. mas não acho ele. Não tem um futebol. Pra falar assim, nossa, o futebol dele é lindo de se ver e Isso é tal. porque ele não foi pro Real Madrid ainda. A hora que ele ir, vocês vão falar, não, o cara joga pra caralho. Não, pra mim ele não é isso tudo, não. Só no eu FIFA mesmo que ele joga bem. eu No acho, FIFA ele é um monstro. eu acho Né, que então? o futebol dele é meio que assim, é básico. É bem a velocidade, colocou na frente, velocidade. chute de fora. E a esquerda forte, né? Até aí o Robin ganhou uma grana do caralho e jogou pra porra. O futebol dele não, foi na frente e chuta. Isso é verdade. E com uma jogada só. Com uma jogada só, Você corta mexe, play e chuta. Então, enfim, só no meio da semana, a gente já falou que o Grêmio vacilou, né? Perdeu vacilou pro pro Santos, mas deve virar agora. na volta Em casa. é o favorito. Mesmo tendo perdido, é o favorito. Se eu não me engano, vai ter 50% de desconto pra torcida Do Grêmio? do Grêmio. Isso é Arena. legal. Pra lotar, né? Pra eles brigar mais um pouquinho lá. Então, não. Só tem que falar pro pessoal que não pode fazer avalanche e que a polícia tá lá pra fazer segurança. Não é pra brigar com eles, é pra ajudar o time. Né? E não pode bater no venho do Rio Grande do Não Sul com a bate bandeira do. Não pode bater no velho que usa a bandeira do Rio Grande do Sul como Bate na muleta, tá, bandeira. gente? Não faça mais isso. Não é legal pra imagem, assim. Não é E legal. o Flamengo Que perdeu no meio de semana. perdeu, a gente já falou, É. né? E deve perder pro Cruzeiro. Deve perder pro Cruzeiro. Então, Mesmo jogando em casa, mas enfim, isso. acho que a gente já falou de todo mundo. Exatamente. Bom, Não falo do Verdense, eu não ouvi ele. olha isso. É brincadeira, eu parei. O cara chega agora no programa, já É chega. a primeira Não, participação. É muito trollador esse muito menino. zoeiro. É muito zoeiro. 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 É, Não, é que eu achei legal. eu achei... acho legal o Neymar, que já fez gol aí. O Neymar Ele não jogou hoje. jogou. Ele não... Jogou? Jogou É. hoje, deu caneta, saiu driblando todo mundo, né? Eu não... Tá bom que ele achou o gol, mas. Ele fez outro gol hoje. Não, a gente tá falando ainda do... Daquele gol, daquele. Tá. É que ele jogou contra o Mônaco? Não, Mônaco não. Atlético de Madrid. Eu não lembro o jogo deles hoje. Contra... Eu sei que era Málaga? pelo espanhol. Não, hoje foi contra o Málaga. Hoje foi contra o Málaga. E ele ia jogar. O cara deu uma porrada nele. Bom, Wesley, acho que a gente já foi todo mundo. Se despede aí, você primeiro. Eu vou me despedir. Então... Foi bom, agradecer foi um aí a- prazer ter você aqui entre a gente. Pô, cara. Espero que venha mais vezes contribuir Exato. aí. Não, venha se mais vocês gravar vezes. toda vez esse horário, eu vou vir em todas, cara. Olha, eu até tento. Não tem Não, horário eu só. sei, é um horário tarde, é um horário É complicado. que depende de um, depende de outro. Não, sim. Então, é que a mulher prende, né? Você sabe, né? A mulher é complicada. não, mas assim, a gente sempre tenta gravar mais ou menos nesse horário e, apareçam mais vezes aí, quanto mais pessoas a gente tiver pra A comentar. gente falou em cima do cara nem deixou o cara se despedir, mas mesmo assim, Não, ok, mandou mais, só aí pra aparece mais rapaziada vezes aí. sim, viu? E aí se despede, manda um abraço, um beijo, sei lá o que você vai querer. Não, eu quero ressaltar aí hoje aí, ó. Dia 25/8, eu fui assistir um jogo do Galo aqui do Morro Doce, que foi campeão Galo dos Jogos forte, da né? Cidade. É isso aí, ninguém ressalta. Eu nem sabia que o Do Galo jogo Morro do- Doce do tinha jogo- jogado. Do Galo jogo do Morro Galo Doce, Forte eu ninguém tava lá. fala, né? Eu tava lá, contra o Recanto lá de Perus. Mandar um salve aí pra essa rapaziada aí, que Chupa, foi o jogo Perus! foi... vou mandar um salve aí pra rapaziada do Galo, né, que o jogo foi bacana hoje. E mandar um salve aí pra vocês também, pro Fu aí, mandar um chupa pra ele legal, porque ele se fudeu. É da hora, Fu é da hora. É mais da hora E o- ver o time dele se fuder. Não, o do Fu é engraçado, né, porque, tipo... Foge É o único que torce pro Fluminense, pô. O cara É o tá em São único Paulo metido que e quer vem torcer torcer pro pra- Fluminense. Só porque nasceu pai, ele acha que... É. Baitola. Tá. Tradição de pai, né? Não, mas é isso aí. Só quero mandar esse salve aí e agradecer também a presença de vocês aí. Opa! Que foi bacana, né? Bacana, Apesar- bacana. com Foi certeza. bacana, foi bacana. Eu tava querendo participar e hoje tava aqui só coçando, né? Coçando de ver bunda na internet. Aí eu falei, vou participar aí. Tá É, certo. mas Alberto, mesmo assim, valeu. Alberto, pensando em futebol aqui, pensando num site de futebol assim que a gente
Gosto Pensar, bastante. é uma pergunta isso? É um slogan pra gente começar a falar do universo dos esportes, o maior site de futebol do Brasil e você do ia mundo. continuar atuando. Mas enfim, universodossportes.com. Tá, mas pensou no... Você quer que eu continue agora? Pensou no... Wesley, quando você pensa... Vamos falar do universodossportes.com, site que você acompanha sobre tudo dos 4 grandes do futebol. Que você acompanha sobre os 4 grandes do futebol paulista, com todas as notícias, acompanhando o treino, últimas informações, agora com NBA e NFL. Lembrando, NBA vai começar 29 de outubro a primeira partida da NBA, a NFL aí por volta de 10 dias já começa a temporada também, com todas as informações, campeonatos europeus, enfim, todas as informações, universodossportes.com. Curtam no Facebook, sigam no Twitter, enfim, acompanhem que esse trabalho é feito para vocês. E também, ressaltando, toda edição nova do Amigos da Bola, a partir do Que momento não que ela atrasam muito. que não atrasem muito, a gente joga no universodossportes.com e você já acompanha automaticamente também todas as novidades. Alberto, Da hora. Peça. Bom, mandar um abraço aí, agradecer a presença do Wesley, primeira oportunidade dele participando aí com a gente, que ele volte mais vezes. Mandar Demorou. para todo mundo que acompanhou o programa. E semana que vem tem mais, gente. Opa, Também quero mandar o meu... tem mais. Mandar meu abraço aqui pra todo mundo que acompanha o programa. Mandar um abraço pro Wesley também aí, que espero que venha mais vezes mesmo, como eu já falei um monte de vezes. É sempre bom ter alguém que entende de bola. Exatamente, né? No meio de quem não sabe nada, tem que ter alguém que saiba. Tem que ter um entendido. Lógico, eu tô aí, né? E a humildade Aí, prevalece. eu tô sem fazer nada, tem que ficar... Mandar um abraço mesmo pra todo mundo. Gente, por favor, compartilha esse programa aí e tal. Tem uns retardados que fazem o programa e tal. Compartilha aí nas redes sociais, dá o seu joinha e pra gente passar de 14 visualizações por vídeo, que já tá... já virando marca registrada. Já. A galera tem que curtir o negócio aí, ter visualização pra dar um dinheiro, né, mano? Quem desses 14 que estão dando visualização aí, fala quem é aí no YouTube, escreve aí, mas sou eu, porra. Comenta aí, fala que é você que tá visualizando e enfim, comentário também é importante pela questão importante. Da gente saber o que Mas você... ter um norte pra gente poder saber onde trabalhar. Gente... Sugestão também, né? Oi? Até dar sugestões. Exatamente, isso que é mais bem importante. por aí mesmo. Não, eu tô levantando a mão aqui porque eu tô me despreguiçando. Então, mas é o seguinte... Gente, muito obrigado por ouvir o programa até aqui e falou! Alô, É a perua da latinha. Nossa, alô.